Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Te amo, filho. Ai, Senhor. Cuidado, filho. Peço desculpa se eu ficar um pouco nervoso, porque eu sou um pouco tímido. E pronto. Eu queria compartilhar aqui algo com os irmãos. Eu, durante muito tempo, quando eu fui para Angola, eu pedi a Deus que Ele me desse um caminho, me mostrasse uma direção. E durante muito tempo eu me perguntava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que é que está acontecendo? E Deus uma vez me deu uma palavra em Números 23:19, que dizia assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fala e deixa de agir, caso ele promete e deixa de cumprir. E aquilo eu fiquei me questionando durante muito tempo, né? O que é que ele queria falar comigo com aquela palavra? Porque toda vez que eu pedia força, Deus me dava dificuldades para poder me tornar mais forte, né? Cada vez que eu pedia sabedoria, Ele me dava problemas para resolver. E eu pensava assim, falei, Deus deve estar brincando comigo, né? Então eu pedia coragem para poder conseguir superar tudo aquilo que eu estava passando na minha vida. E o que Ele fazia? Ele me dava perigo. Então eu comecei a entender que às vezes a gente pede algo para Deus e Ele não vai dar da forma com que a gente pede. A forma com que a gente pede não, com a forma com que a gente quer receber aquilo. Então às vezes nós nos questionamos, nós desanimamos, nós desistimos, né? E só que Deus, Ele vai dar aquilo para a gente da forma que Ele sabe que a gente precisa receber. Às vezes nós queremos algo para já, mas não. Deus ele vai permitir com que nós passamos por dificuldade para que nós aprendamos. Porque, infelizmente, nós seres humanos, nós temos a tendência de sofrer, precisamos apanhar para aprender, não é? E engraçado que uma vez eu ouvi uma mensagem e aquilo tocou muito comigo, porque eu entendi como uma resposta disso tudo. Era uma reunião entre tudo aquilo que Deus fez para poder decidir quem era o mais forte. Então alguém virou e falou assim, ferro é o forte, forte é o ferro. O ferro falou assim, eu não sou forte. Forte é o fogo. Porque quando ele bate em mim, eu me derreto. Então viraram para o fogo e falaram, fogo, então você que é o forte. Aí o fogo riu, falou assim, não, eu não sou forte. Forte é a água, que quando ela vem sobre mim, ela me apaga. Então foram diretamente para a água, falaram, água, então você que é forte, você apaga o fogo. Ela falou assim, olha, apesar de eu apagar o fogo, forte mesmo é o sol. Porque quando ele passa seus raios sobre mim, eu evaporo. Aí foram para o sol, falaram, sol, então você que é forte. O sol falou assim, não, eu não sou forte. Forte é a nuvem. Apesar de eu ser forte e evaporar água, forte é a nuvem e quando ela para sobre mim, ela me ofusca. Ela faz com que eu não brilhe, ninguém vê o meu brilho. Aí se decidiram, foram para a nuvem. Nuvem, então você que é forte. Ela sorriu também. Ela falou, não, forte é o vento. Porque o vento, quando ele vem, ele me joga para um lado e para o outro e eu já não sou mais nada. Falaram, vento, então chegamos a você, você que é o forte. O vento falou assim, não, forte é a rocha. Porque apesar de eu jogar a nuvem para um lado e para o outro, quando eu bato na rocha, eu me divido ao meio. Então falaram, rocha, você que é forte. A rocha falou assim, não, eu não sou forte. Forte é o homem, que ele vem com seus maquinários, me destrói, constrói, faz o que quer. E falaram para o homem, então, homem, você que é forte. O homem falou assim, não, eu não sou forte. Apesar de eu vir com o meu maquinário e destruir tudo aquilo que Deus fez, forte mesmo, desculpa. Apesar de eu destruir todo o maquinário, forte mesmo é a morte, porque a morte, quando ela abraça, não temos para onde correr. Então chegaram para a morte e falaram, finalmente chegamos no mais forte. Então, morte, você que é a forte,
A morte olhou para ele e falou assim: olha, durante muito tempo eu pensei que eu era forte, mas abracei Abraão, Isaac, Jacó, muitos homens grandes naquela época. Mas um dia eu abracei um homem que sobre sua cabeça tinha uma promessa. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então eu tive a noção que forte mesmo é Cristo. Então, irmãos, eu não sei o que você sente, o que você passa, o que você está passando. Crê em Deus, porque por pior que seja, por pior que você esteja passando, sem Deus, sem Cristo, não somos nada. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de pregar o seu lindo evangelho. Que esse louvor, Pai, possa tocar no coração, que pessoas assim possam conhecer a sua palavra. Senhor Deus, Deus, de joelhos venho te pedir que todos os dias o Senhor sempre olhe por mim, por minha família, por minha igreja, por meu pastor, que no meu coração só existe espaço pro amor. Toda vez que eu pôr o joelho no chão, boca no pó, purifica minha alma e me faça melhor, que a minha fé seja mais forte que a de Abraão, que eu seja obediente, amoleça o meu coração toda vez que eu orar, que o Espírito Santo possa me visitar e me orientar e que me mostre o caminho. Se eu estou com o Senhor Jesus, não que estou sozinho, estou no caminho da luz. Deus quem me salvou, Deus quem me guiou, Deus que me dá luz, Deus que me dá esperança, me faça como uma criança, pura, inocente, que tem sempre esperança. Não tem maldade, nem interesse, nem arrogância. Você quer ver algo lindo? Olha o sorriso de uma criança. Reflete a luz de Deus e reacende a esperança. A esperança que Deus não mudou, Ele é o mesmo, mas foi você quem preferiu transformar sua vida em um pesadelo. Ficou de pregar a luz, falar do arrebatamento e da volta de Jesus, mas preferiu viver nas trevas ao invés da luz, ao invés da luz. Mas preferiu viver nas trevas ao invés da luz, ao invés da luz, ao invés da luz. Pense agora comigo no que eu vou te dizer. Se o tempo voltasse atrás e lá estivesse você e tivesse que escolher, me diz o que você iria fazer. Quando gritaram quase todos naquele dia: solta Barrabás e crucifica o Cristo Messias. Solta Barrabás e crucifica o Messias. Solta Barrabás e crucifica o Cristo Messias. Solta Barrabás e crucifica o Messias, meu Jesus. Porque fizeram essa covardia? Carregou a nossa cruz, sentiu dor e suportou tudo por amor. E quando vamos retribuir, veja o que damos ao Senhor. Olha aqui, crime, maldade, adultério, ter invejado o irmão, mas esqueceu de ser manso, humilde de coração, se arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo, porque está chegando a hora do arrebatamento. Pode mentir pro pastor, pode mentir pro irmão, mas não mentir pra Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo, irmão. Ele quem te criou, uma obra perfeita, sua semelhança. Adão teve o privilégio de pisar na terra santa, mas recebeu uma ordem: de todos os frutos podem comer, mas do conhecimento do bem e do mal, não, senão vai morrer. Eva ficou curiosa, a serpente logo notou, já viu uma brecha, jogou uma semente, Eva não vigiou e pecou. E ofereceu pro Adão, que ao ver aquele fruto não resistiu à tentação e comeu, desobedecendo a Deus. E quando Deus o perguntou: Adão, você comeu? Comi. A mulher que o Senhor me deu me ofereceu, desobedeceu a Deus e a aliança se rompeu. Meu irmão, tome cuidado, foi pelos olhos e pelos ouvidos que entraram no mundo primeiro o pecado. Entendeu o que é que aconteceu? O ser humano está em pecado e quem paga a conta é Deus. Entendeu o que é que aconteceu? O ser humano está em pecado e diz que a culpa é de Deus.
Deus. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia. Graça, paz e prosperidade a todos. Vamos orar? Que o espírito de sabedoria, que o espírito de revelação sejam plenos no nosso entendimento do conhecimento de Deus. Que sejam abertos os olhos do nosso coração. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Jesus é suficiente. Em Lucas 10, nós vemos a história de Marta e Maria, duas irmãs que estavam ali fazendo algumas coisas para Jesus. No versículo Lucas 10, 38, 42 diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A única coisa que eu e você precisamos é estar aos pés de Jesus. Quando nós amamos a Jesus, nós queremos fazer muitas coisas para Ele. Nós queremos participar na igreja, queremos ajudar as pessoas, queremos estar aqui. E por vezes nos esquecemos da melhor parte, que é olhar para Jesus. Marta estava incomodada porque a sua irmã não lhe ajudava. Mas Jesus disse a ela: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Fazer coisas na igreja é importante? É importante. Nós vimos aqui no início do culto como se precisam de pessoas para estar aqui, para que tudo funcione como deve de ser. Mas nunca nos podemos esquecer de olhar para Jesus. O estresse, o cansaço do dia a dia nos deixa tão cansados que não nos esquecemos de qual é o verdadeiro motivo por qual nós estamos trabalhando. E isso nos leva a um cansaço. Nos leva a perguntar assim: o que eu estou fazendo? E Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Quando nós olhamos para Jesus, como Maria estava fazendo, ela estava ali concentrada, ouvindo cada palavra que o mestre tinha para falar. Marta estava preparando a comida, sem se lembrar que foi o Senhor Jesus que multiplicou os pães e os peixes. Mas Maria decidiu olhar para o rosto de Jesus, contemplá-lo, assentar-se aos seus pés e tirar de Jesus, aproveitar daquele momento toda a riqueza que ele tinha. Eu imagino, se eu estivesse lá, eu ia lhe perguntar tanta coisa. E a verdade é que nós nos preocupamos muito com fazer tudo para Jesus. E nos esquecemos de olhar para Ele. De contemplar a sua beleza. De extrair a água viva que é Jesus. A irmã estava concentrada em servir, enquanto a outra estava concentrada em receber. Jesus, o Filho de Deus que se fez carne, ele era o próprio Deus. E ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele não veio para ser alimentado.
mas Ele veio para ser o pão da vida, para alimentar a mim e a você. Alimentar a nossa mente, as nossas emoções. Tudo aquilo que nós precisamos está em Ele. E às vezes nós venimos à igreja e nos esquecemos de trazê-lo. É tão simples quando nós estamos fazendo as nossas tarefas diárias, chamar a Jesus para perto de nós. Aprendemos com Jesus que a única coisa é necessária é você sentar aos pés de Jesus, olhar para Ele e ouvir Jesus. Nós tem uma passagem na Bíblia muito conhecida que eu não me lembro agora qual é. Mas quando os discípulos perguntam a Jesus qual é o mais importante de toda a lei, e Jesus disse assim: ouve, Israel, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E nós conhecemos muito bem esse versículo, só que nós esquecemos aquela primeira parte que diz assim: ouve, Israel. E o Senhor quer te dizer hoje: ouve. E depois de ouve, coloque o teu nome. O Senhor quer dizer para vocês hoje: ouve, Azahar. Ouve, Eneias. Ouve. O segredo de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, em primeiro lugar, é ouvir a voz de Deus. Eu e você podemos fazer muitas coisas, mas se a gente não estiver ouvindo a voz de Deus, tudo aquilo que você faz é em vão. Talvez Deus já te pediu para sair de algum lugar onde você não quer sair. Talvez Deus já te pediu para você entrar em lugares onde você não quer entrar. Mas evangelho é renúncia. Evangelho fala muito mais de aquilo que devemos deixar de fazer que de aquilo que devemos fazer. E aquilo que nós devemos deixar de fazer é a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos manter os olhos e os ouvidos nele. Uma das irmãs viu Jesus na dimensão natural. E a outra viu a Jesus na dimensão espiritual. Você já parou para pensar nisso? Como nós vemos a Jesus? Então quer dizer que eu não tenho nada para fazer? Temos. Marta, Marta. Quando nós olhamos para Jesus, é que fazemos o certo. Eu não estou dizendo que não temos nada para fazer. Nós temos coisas para fazer. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós ouvimos a voz de Jesus, Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo. Jesus disse: Marta, Marta. Nós percebemos e descobrimos mais tarde no Evangelho de João que Maria, nós descobrimos mais tarde no Evangelho de João que Maria pegou uma medida de óleo de nardo muito valioso e enxugou os seus cabelos com esse perfume aos pés de Jesus, simbolizando a sua morte. E vemos como na manhã da ressurreição, algumas mulheres foram com um unguento para ungir o corpo de Jesus. Mas ele já não estava lá. Jesus já não estava lá. Aquelas mulheres chegaram tarde. Nós precisamos fazer o certo na hora certa. Maria, naquele contexto de cultura, ela deveria estar preparando tudo para o seu convidado. Mas ela sabia que aquele convidado não era um convidado comum. Ela sabia que aquele convidado tinha muito mais para dar para ela que ela própria para dar para ele. Deus nos coloca no lugar certo,
na hora certa. Eu quero fazer uma oração de gratidão, porque eu agradeço tanto a Deus. Ele me colocou no lugar certo, na hora certa. E às vezes a gente não entende por quê. Às vezes a gente, como meu marido falou, que a gente faz das coisas do nosso jeito. Mas eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que Tu me colocas nos lugares certos, na hora certa, para fazer a Tua vontade. Mesmo que a gente não entenda. Quando nós apresentamos alguém para Jesus, nós dizemos assim: Jesus é suficiente. Não importa aquilo que você esteja passando, Jesus é a solução. E é verdade. Quando eu encontro alguém que está sem esperança, que matou alguém, ou que fez algo terrível, eu digo assim: não importa. Jesus é suficiente. A transformação que você precisa está nele. Mas vocês já pararam para pensar que o Evangelho de Cristo não tem a ver com mudança de comportamento, e sim com a transformação do coração? Sabe por que eu escrevi isso aí? Porque todas as vezes que alguém aceita a Jesus no nosso meio, rapidamente a gente quer mudar a vida daquela pessoa. E decimos assim: olha, a partir de hoje você aceitou Jesus, Ele pode fazer tudo por você. A partir de hoje você é uma pessoa nova e você precisa parar de fumar, parar disso, parar de aquilo. E é verdade que precisa? Precisa. Mas parece que confiamos em Jesus para salvar as pessoas do fogo eterno e levar as pessoas para a eternidade, e não confiamos em Jesus para transformar as vidas. E não sou eu que vou transformar vidas. Eu não posso transformar a minha própria vida. Eu posso mudar o meu comportamento. Mas mudança de comportamento não significa transformação. Nós vemos muitas pessoas na igreja, nos nossos jovens, e pessoas que estão há muito tempo na igreja. E quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me traz isso à minha memória agora. Quando eu preparava essa mensagem, Deus falava assim comigo: tem filhos, tem alguns dos meus filhos que eles lutam contra pecados secretos. E o inimigo coloca nas mentes deles que eles são derrotados. Eles não conseguem vencer ao pecado porque eles esqueceram que eu os amo. Imagina uma coisa, e tenho certeza que todas as mulheres vão me entender quando eu falo disso. Você disse assim: ai, preciso de emagrecer. Você fala assim: a partir de amanhã, você está na cama e fala assim: a partir de amanhã eu não vou comer pão, não vou comer doce, eu vou emagrecer. E você já faz os cálculos dos quilos que vai perder quando passar uma semana. E vai dormir assim: eu vou emagrecer. E quando toca o despertador, a primeira coisa que você faz é ir lá e pegar o pão. É só comigo que acontece isso? Pronto. Sabe por quê? Com o pecado acontece a mesma coisa. Eu não posso ficar pensando o dia todo: eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não vou. Porque a gente fica pensando no nosso pecado o dia todo, naquilo que você não vai fazer. E você se esquece de pensar em Jesus. E quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já perdoou os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas a gente precisa ter consciência de que Jesus nos ama, independentemente de qual sejam as nossas falhas. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, Ele não vê o nosso pecado. Ele não vê as nossas falhas, mas Ele vê Jesus.
Um dia, Jesus disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino um olhar de um pai vendo sofrer um filho e ele desviando o seu olhar para não olhar para Jesus naquele momento com todo o seu sofrimento. Mas Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você nunca mais precisássemos de nos sentir sozinhos. Não importa qual é o meu erro, não importa qual é o meu pecado, Jesus continua me amando. E eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que mudar. Temos que mudar, sim. Bons comportamentos são necessários, sim. Mas mudança de comportamento não é transformação. Um coração transformado é aquele que olha para Jesus. Transformação do coração leva a uma mudança de comportamento. Nós vemos, eu conheço várias pessoas, e eu tenho certeza que vocês também, que têm um bom comportamento, que são pessoas educadas, que são pessoas impecáveis. Mas a verdade é que só Deus conhece o coração da gente. E muitas pessoas que estão na igreja cometeram erros e vivem lutando constantemente contra a sua mente, contra o seu coração. Isso é algo que a gente sempre vai fazer. Mas o que eu quero que vocês entendam é que de nada serve um bom comportamento quando a gente não tem um coração transformado. Quando nós recebemos uma verdadeira revelação de Jesus e do seu amor, eu consigo dizer assim: justamente depois de fazer algo que eu não devo. Que para a vossa informação, eu faço isso um dia sim, outro também. Mas eu tenho coragem de olhar para Jesus e dizer assim: obrigada, Senhor, porque apesar de mim, eu sei que tu me amas. Eu sou capaz de olhar para Jesus. Eu sou capaz de olhar para Deus com o meu rosto descoberto e dizer assim: obrigada, Senhor, porque tu entregaste Jesus na cruz por mim. E por Ele, eu me sinto em paz. A minha paz não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu bom comportamento. A minha paz vem de Deus. A minha paz vem de Jesus. Eu posso dizer que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A minha justiça não vem de mim. Não vem de aquilo que eu faço certinho, do meu dízimo, da minha oferta, de todas as vezes que eu faço algo bom. Porque senão seria muito fácil e a gente estaria cheio de nós mesmos. Ah, mas eu faço assim, mas eu faço assado, eu faço não sei o quê. Não, a minha justiça, a paz que eu tenho com Deus, ela vem de Jesus. Pela morte de Jesus na cruz e pela sua ressurreição, nós podemos dizer que temos paz com Deus. Sabe quando você pode dizer isso? Inclusive naquele momento que você fez a maior caca da tua vida. Você pode dizer: eu tenho paz com Deus. Porque não depende de mim. Não depende daquilo que eu faço. Depende de Jesus. E volto a repetir: sim, nós precisamos ter um bom comportamento. Nós precisamos ter um bom comportamento. Nós precisamos portar bem, nós precisamos ser educados, nós precisamos ser amorosos, nós precisamos não perder a cabeça, a gente perde. Mas tudo isso, sabe para quê? Para nos provar que apesar de nós mesmos, Deus é capaz de refletir a sua glória em mim e em você. E não é porque não tem outra coisa. Tem gente por aí melhor que a gente. Mas é porque Deus ama tanto você, que Ele tem coisas para fazer através da tua vida que não pode fazer através de mais ninguém.
Eu sei que tem muitas pessoas por aí que aceitaram a Jesus um dia e a sua vida não mudou. Mas eu tenho aqui essa promessa que Deus me deixou. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Quem? Quem é que vai completá-la? A mesma pessoa que começou a boa obra, não sou eu. Qual é o meu papel? Olhar para Jesus. O que eu preciso fazer? Me manter olhando para Jesus. Porque eu não posso transformar a minha vida, eu não posso mudar a minha genética. Eu sou isso que vocês veem. Mas toda vez que eu erro, eu digo assim: Senhor, eu errei. Mas tu me prometeste um dia que tu ias acabar essa boa obra. E essa boa obra sou eu. Sou uma boa obra para ti. Tu me escolheste. Então eu confio que apesar dos meus erros de hoje, tu vais continuar me aperfeiçoando. E para isso, Deus tem uma palavra. Continue olhando para Jesus. Quando eu me converti, eu acho que uma das primeiras coisas que eu li na Bíblia foi o Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E durante muito tempo eu vivia. Meu marido está aqui, ele sabe disso. Ele saía para trabalhar e eu ficava estudando a Bíblia. Colocava uma Bíblia e outra, um livro aqui e outro ali. E eu ficava maluca estudando a Bíblia. Porque eu tinha a certeza de que aquilo que está na palavra de Deus é verdadeiro. E a palavra de Deus disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu disse assim: então eu vou aprender tudo. Eu vou aprender tudo. E sabe a única coisa que eu consegui? Me encher de ego. Ficar vaidosa. Me encher de mim mesma. Só. E um dia, Deus falou comigo. E sabe por quê? Porque apesar de que a gente faz as coisas erradas, Deus conhece a intenção do coração da gente. E Ele disse assim para mim: a minha palavra é Jesus. Guarda Jesus no teu coração. Guarda Jesus. Você não quer pecar contra mim porque eu sei que você me ama. Guarda. A palavra é Jesus. E eu continuo estudando e continuo fazendo cursos e lendo. Quem me conhece sabe. Mas hoje eu faço tudo isso para conhecer Jesus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus disse para mim, Deus disse para mim: Jesus é suficiente. Tudo aquilo que você precisa é Jesus. Quando nós conhecemos o caráter de Jesus, quando nós conhecemos o amor de Jesus, a gente não quer deixar de pecar para ser aceitos diante de Deus, para ser bons diante de Deus, para falar assim: Senhor, olha, eu devolvi meu dízimo, minha oferta, por favor, me abra aquela porta de trabalho. Mas hoje eu sei que eu tenho coragem de fazer uma oração dessa, mesmo que eu tenha feito algo errado. Senhor, olha, eu me portei mal, eu fiz assim, assim, assim. Mas, por favor, fica comigo. Porque eu preciso tanto de ti. Eu preciso tanto do Senhor. Não importa aquilo que você tenha feito. Jesus é suficiente. E volto a repetir por se não ficou bem claro. A gente precisa ter um bom comportamento, sim. Mas de nada serve um bom comportamento que tem data de validade, se a gente não tem um coração transformado. Mas a transformação, ela pode ser progressiva. E mesmo assim ela é transformação.
Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós somos transformados de glória em glória. Quando nós olhamos para Jesus de uma forma sincera. Sabe o que é olhar para Jesus? É dizer assim: Jesus, você foi perfeito, você fez tudo certo, e por causa de ti, eu tenho paz. O dia que eu faço assim uma caca enorme, eu digo assim: Jesus, ainda bem que você morreu por mim, senão eu estava feita. E sabe o quê? Que eu imagino quando Jesus estava de caminho a ser crucificado. E a Bíblia relata que ele estava tão cansado que ele caiu. E alguém teve que vir a seu encontro para ajudar ele a carregar aquela cruz. Sabe de uma coisa? Jesus se levantou porque ele pensava em mim e em você. Jesus se levantou daquele chão e carregou a sua cruz e derramou as suas gotas de sangue para que eu e você não precisássemos ficar caídos. É o amor de Jesus que nos levanta. É o amor de Jesus que nos dá esperança. É o amor de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Para você, que é igual a mim, um dia decidiu aceitar a Jesus como o teu único, verdadeiro, suficiente Salvador da tua vida. E não ficou por aí. Mas você decidiu continuar, renunciar, mudar de vida, mesmo sem saber muito bem como ia fazê-lo. Porque foi isso que me aconteceu. Eu conheci a Jesus um dia e eu disse assim: eu vou viver para Jesus. Eu fiz um dia uma oração, eu sozinha, a oração mais corajosa que eu fiz na minha vida. Eu disse assim: Senhor, eu quero ser uma cristã verdadeira. Eu quero ser de verdade. Mas o problema é que você nunca vai ser o primeiro para mim. Primeiro para mim é meu esposo. Depois o meu filho. Depois o trabalho. Não, desculpa. Primeiro meu esposo, depois o trabalho. Não sei. Mas somente quando a gente coloca a Deus em primeiro lugar, mesmo com medo, mesmo sem saber muito bem o que a gente vai receber, Jesus pode transformar a nossa vida, mas só se a gente deixar. É Ele que vai fazer, não somos nós. Então eu tenho um pedido para você hoje. Todas as vezes que você, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, me ver fazendo a mim algo que eu não devo, te dar uma resposta que eu não devo, falar algo que não é apropriado, você lembre-se assim: ela está em transformação. E eu, de aqui, eu me comprometo a fazer a mesma coisa contigo. Todas as vezes que a gente se irrita, porque aqui está tudo muito bonito, mas quando a gente trabalha, a gente coloca as mãos na obra, sempre tem alguma coisa que não dá certo e a gente se irrita uns com outros. Mas eu me comprometo a fazer algo com você, olhar para Jesus e dizer assim: ela está em transformação, igual a mim. E a gente olha para Jesus dessa forma. Não se esqueça, eu estou em transformação. E para você e para mim, que decidiu um dia não desistir de ser e de viver tudo aquilo que o Eterno tem para a tua vida, Ele te chama de vencedor. Ser uma vencedora, Vivian. Ser um vencedor, Wilton. Deus nos chama de vencedores. Não é porque somos perfeitos ou porque somos bons, porque não desistimos de fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram,
e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, disse o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ao que vencer e guardar ao teu fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do olheiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhes-ei a estrela da manhã. Ao que vencer, diga assim: eu vou vencer. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, sei fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus reina eternamente, e o seu reino não terá fim. E eu e você, que somos chamados para reinar com Ele. Você nasceu para ser um vencedor. Você não nasceu para mudanças. Você nasceu para ser transformado em Cristo Jesus. E você não precisa desistir disso, mesmo que doa. Mas fale a Jesus assim: Jesus, revela-te a mim. Revela o teu amor por mim para que eu seja transformado. Porque eu não preciso de mudanças. Eu preciso de uma transformação. E ainda bem que não sou eu sozinha, tá? Que vocês também precisam. Fica a dica. Nosso Rei Jesus, Ele vive para sempre. Diga assim: nosso Rei Jesus vive para sempre. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa força, o nosso sorriso. Jesus é o tamanho da eternidade, que é o mesmo tamanho do vazio que por vezes existe dentro de nós. Pode colocar o último slide? Jesus é suficiente. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tetelestai, está consumado. A nossa fé, a nossa base, a nossa rocha está nessa frase. Tudo está consumado, tudo está feito. Nós não precisamos fazer nada, mas precisamos deixar que Jesus venha transformar a nossa vida. Transformação do coração leva a mudanças de comportamento. E nós estamos nas mãos do nosso Criador. E Ele é quem conhece os tempos e as estações e faz tudo lindo ao seu tempo. Quando olhamos para Jesus com o rosto descoberto, sem máscaras, com sinceridade, somos transformados dia após dia. Somente olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Diga assim comigo: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Obrigada.